Meu pai morreu quando a minha mãe ainda estava grávida de mim. Então, eu não o conheci. Logo após eu ter nascido, a minha mãe se relacionou com outro cara, vizinho nosso, cuja mulher havia sido morta recentemente. Ele era bem visto pelo pessoal da rua. Todos o conheciam. Ele sempre teve bastante dinheiro. Quando ele ainda era casado com a falecida mulher dele, os dois eram pai de santo. Então, sempre tiveram tudo o que quiseram: casas, carro de luxo, etc. Quando eles pararam de servir o diabo, perderam tudo. Tudo mesmo. Ele chegou até a perder a esposa. No ano de 2009, nós costumávamos dormir na casa dele. Eu, a minha mãe e o meu irmão. Era quase todo dia. A nossa casa era do outro lado da rua. A casa dele era bem medonha, antiga e com um piso madeirado. E ele sempre deixou muito claro que já havia mexido com o diabo. Havia um quarto na casa dele que era meio que abandonado e ninguém dormia lá. Ele fazia com que eu e o meu irmão na época dormíssemos lá. Mas nós nunca aceitamos, pois morríamos de medo de dormir naquele lugar. Pois naquele quarto a mulher dele havia morrido. Não sei exatamente do que ela morreu. Parece que foi de um tumor. Certa noite, eu e o meu irmão estávamos na sala, assistindo TV. Foi quando eu desliguei a TV e fui dormir. Então, comecei a ouvir a chave da porta da cozinha dos fundos girar. Girava para lá e para cá. Aquilo era muito assustador. E eu com 9 anos achando que era o vento. E isso acontecia quase todas as noites. No dia seguinte, a minha mãe saiu de casa logo após chegar do trabalho e foi chamar o meu padrasto para jantar em casa. Ele adorava. Na casa dele, tinha que entrar pela entrada da cozinha. Então, tinha que passar por trás da casa. E sempre era horripilante passar por ali. A minha mãe chegou a ouvir o barulho do chuveiro como se alguém tivesse tomando banho. Ela esperou, esperou, esperou e nada. Ela achava que era o meu padrasto que estava no banho. Ela o esperava na cozinha. E do nada, ela vai para o quarto dele, ao lado do banheiro. E quando ela chega lá, ela vê o meu padrasto sentado em cima da cama. Na mesma hora, o chuveiro desligou sozinho. E a minha mãe ficou pálida. No dia seguinte, fomos dormir lá. Enquanto estávamos dormindo, eu e o meu irmão mais velho escutávamos novamente o barulho da chave. E tudo apagado. Apenas a luz da árvore de Natal brilhando. Na hora, eu senti um cheiro de podre, como se um cachorro tivesse rolado na carniça. E vi, em cima da entrada do corredor, uma sombra de um homem de capa preta com um chapéu muito grande. Na hora, eu gritei muito pela minha mãe. Ela acordou na mesma hora. E como a casa era grande, ela demorou para chegar até lá. Mas o meu irmão, que estava do lado, também acordou. Fiquei olhando fixamente para o escuro, como se visse algo. Então a minha mãe chegou e comecei a chorar muito e pedir para ir para casa, pois a nossa casa ficava em frente. A minha mãe me levou para casa e depois ela voltou para a casa do meu padrasto ainda de madrugada. O meu irmão havia ficado. E o resto da história é contada por ele. Ele estava sozinho na sala
e disse que dormiu logo depois que eu fui embora. Ele estava dormindo em um colchão no chão e acordou no meio da madrugada suando frio. Quando olhou fixamente para o corredor, viu uma mulher com cabelos pretos e um vestido parada no corredor. Na mesma hora, ele começou a chorar e chamar pela minha mãe. Ela se levantou e saiu do quarto e foi para o corredor. Então, ela foi barrada, mas não conseguiu passar. A sua voz não saía. E ela também se sentia muito desconfortável naquele momento. O meu padrasto se levantou da cama e colocou o pé no corredor. E neste exato momento, a mulher desapareceu. A minha mãe voltou a conseguir se mexer. E na mesma hora, ela foi com o meu irmão para casa. E resolveram dormir por lá mesmo. Aliás, eles nem dormiram de tanto medo. O meu padrasto dizia que havia feito um pacto com o diabo. E ele estava passando por tudo aquilo porque em certo momento da sua vida, ele quis desfazer o pacto. Ele também disse que a sua esposa e ele falaram um para o outro que quem morresse primeiro voltaria e contaria como é lá. Eu nunca entendi direito isso, mas depois de um ano do acontecimento, em agosto de 2010, o meu padrasto faleceu, depois de um tumor. No seu velório, a sua feição era de paz, de que ele estava feliz. Até hoje, eu sinto muitas saudades dele. Boa noite. Tudo aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. O ano era 1996. O meu pai tinha um bar e a minha mãe o ajudava aos fins de semana, para complementar a renda da família. Eu tenho 2 irmãos, o Paulo, que na época estava com 11 anos, e o Tiago com 5. Meus pais deixavam a gente dormindo em casa enquanto atendia a freguesia no bar, que era em frente. Eu sempre acordava à noite e ia andando pelo quintal até o bar, para que a minha mãe me colocasse na cama e ficasse comigo até eu dormir de novo. No quintal havia uma amendoeira, que sempre me dava um pouco de medo à noite. A primeira vez que eu tive contato com pavor extremo foi quando, num desses fins de semana em que os meus pais estavam no bar, eu acordei e fui andando pelo quintal, no meio da noite, na intenção de chamar pela minha mãe. Quando olhei em direção à amendoeira, vi que havia algo em pé, próximo à árvore, olhando fixamente para mim. Então, eu paralisei. Fiquei uns 3 ou 4 minutos parado olhando, com o coração disparado e tremendo muito. Seja o que for que estava lá, também ficou me olhando. E eu só sei que não era humano. Ou se era, não estava vivo. Eu tentava gritar, chorar, mas não conseguia. Foi então que ouvi quando a minha mãe gritou: "Você está doido, menino? Tá muito frio, entra!" Fui andando com a minha mãe, mas sem tirar os olhos da árvore. Não me lembro de nada depois de ter entrado em casa. A minha mãe disse que eu comecei a gritar e a bater nela. O meu pai veio correndo e me segurou. E depois de um tempo, eu dormi. No dia seguinte, eu fui para a escola. E lembro de estar cansado. Parecia que eu havia sido pisoteado por um elefante. Quando cheguei em casa, fui passando pelo quintal e olhei em direção da amendoeira, mas não havia nada lá. Mas senti um forte arrepio
e um frio na barriga. Entrei em casa e senti como se alguém estivesse me olhando na janela do meu quarto. Desta vez eu corri. Não tive coragem de olhar de volta. Fui para a cozinha, aonde estava a minha mãe. Ela me olhou e ficou assustada. Eu estava todo tomado por uma alergia. A minha pele estava muito vermelha. No dia seguinte, eu não fui à escola, pois a minha mãe me levou ao médico, que constatou que a minha pele estava daquela forma por causa de algo emocional. Ele me encaminhou para um neurologista, mas a minha mãe não me levou, porque logo as manchas vermelhas sumiram. Passou um tempinho e eu voltei à minha vida normal. Brincava na rua com os coleguinhas e ia para a escola. Mas ao passar pelo quintal, sempre sentia um frio na barriga, um arrepio ao olhar para aquela amendoeira. Na noite do meu aniversário, no dia 17 de junho de 96, a minha mãe fez uma festinha com os meus irmãos e chamou uns coleguinhas meus para comer bolo comigo. Brincamos, comemos e fomos para o quintal. E foi quando passei por um dos piores momentos da minha vida. O meu irmãozinho mais novo estava sentado aos pés da amendoeira no quintal, brincando com um cavalinho de brinquedo. E de pé ao lado dele estava a figura assustadora. Desta vez estava falando algo comigo e apontando para o meu irmãozinho, mas eu não entendia. Desta vez eu consegui gritar ao meu irmão mais velho. Falei para ele olhar para a árvore e expliquei, mas ele disse que não via nada. Porém, eu estava vendo. Comecei a correr e peguei o meu irmãozinho. E quando segurei no colo, eu pude ver o quanto aquilo era horrível. Olhos totalmente negros. A criatura tinha dentes podres, esverdeados, e sorria para mim, ou de mim. A pele amarelada parecia estar nu, ou nua. Tinha poucos cabelos, brancos e desgrenhados. Corri com o meu irmão, e quando cheguei na varanda, eu estava todo molhado. Urinei de medo. Contei tudo para minha mãe, e tive muita febre aquela noite. O meu corpo estava todo vermelho de novo. No dia seguinte, a minha mãe me levou para a casa da Dona Maria Rezadeira. As mães costumavam levar os seus filhos para serem benzidos contra olho gordo, quebranto e mau agouro, em troca de alimentos para a Dona Maria. A velha senhora me colocou sentado em uma cadeirinha de madeira. Pegou um ramo que continha vários tipos de ervas, incluindo a arruda. Ela batia com um ramo em meus ombros e fazia uma reza que eu não entendia. Quando terminou, a minha mãe deixou um pacote de biscoito em sua mesa e fomos embora. À noite em casa, deitado no meu quarto, os meus irmãos já dormiam, mas eu não. Eu estava ouvindo algo em minha janela, vozes e folhas sendo pisadas, até que alguém forçou a janela. Eu corri para o quarto dos meus pais e dormi lá com eles. Meus pais já não sabiam mais o que fazer. Eu me tornei uma criança solitária. Não tinha vontade de sair do quarto dos meus pais e nem de ir ao quintal. Também estava com uma bronquite muito forte e muita falta de ar naquela noite. Até que chegou a noite em que a minha vida mudaria para sempre. Eu acordei em meu quarto, no meio da noite. Os meus pais me colocaram lá, pois eu estava no quarto deles.
Meus irmãos estavam dormindo. Levantei, tomei a água que a minha mãe deixou em cima da cabeceira da cama. E foi quando eu senti alguém atrás de mim. Dava para sentir. Era muito frio e desta vez me tocou. Quando me virei, eu vi de novo a criatura da amendoeira. Aquela coisa estava atrás de mim, sorrindo, e falava algo que eu não entendia. Eu gritei à minha mãe como se fosse a última coisa que ia fazer. Até que ela apareceu na porta e parou por uns 5 segundos antes de correr em minha direção e me agarrar na cama. Acho que ela também viu, mas ela nunca me confirmou isso. Meus irmãos e meus pais estavam na sala e eu e a minha mãe estávamos na cozinha, onde ela me deu água com açúcar. Acho que quando a minha mãe se jogou na cama, a coisa se foi. O meu pai saiu de madrugada e foi até a casa do senhor Wilson. Ele comandava um terreiro e era muito conhecido no bairro. Ele prontamente aceitou a ir na minha casa. Fez umas exigências aos meus pais. Me colocou sentado em um dos sofás da sala, enquanto os meus pais estavam em outro. Meus irmãos estavam no quarto dos meus pais. O senhor Wilson começou a falar embolado e sentou no chão. Na época, eu não entendia nada daquilo que ele estava fazendo. Eu só sei que ele disse aos meus pais que fizeram algum trabalho para eles, mas que o mal estava perseguindo a mim. Um tipo de entidade. Quando ele foi embora, ele deixou mais recomendações e um papel com coisas para os meus pais fazerem. 18 anos se passaram e eu nunca mais vi a criatura da amendoeira. Pelo menos não vi acordado, pois todas as noites ainda tenho pesadelos e tomo remédios controlados. A amendoeira não existe mais. O meu pai aumentou a casa e a derrubou. Tenho 26 anos e moro no mesmo local dos acontecimentos. E sei que tudo que aconteceu foi tão real que a minha vida nunca mais foi a mesma. Boa noite. Agora vão dormir. Olá, meu nome é Pedro Henrique, tenho 26 anos e resolvi dividir este relato com vocês, que ocorreu há cerca de 11 anos atrás, e até hoje me causa pesadelos. Na época, eu tinha cerca de 15 anos, costumava virar de sexta para sábado na internet, navegando pelo Orkut e conversando com amigos pelo MSN. Costumava colocar fones de ouvidos e ficar ouvindo música. Mas naquela noite não o fiz. Estava de papo com uma amiga minha pelo MSN, quando ouvi um barulho seco, pesado, vindo do telhado. Fazia tanto barulho que parecia que havia um cavalo lá em cima. E o mais impressionante de tudo é que ninguém da minha família acordou com os barulhos. Na hora, ignorei. Pensei que talvez fosse gatos. Foi o que passou pela minha cabeça, mesmo sabendo que aquilo era muito maior que um gato. Um bandido, talvez. Minha vizinhança sempre teve bastante bichanos que viviam correndo sobre as casas. E nessa primeira noite, apenas isso ocorreu. Depois de passar o sábado entre dormir e assistir filmes e jogar videogame, resolvi ficar acordado a noite toda novamente,
Afinal, domingo era dia de acordar tarde. E novamente eu estava conversando com a mesma amiga pelo MSN. Ouvi o mesmo barulho, porém mais fraco, diferentemente da vez anterior. Só que desta vez durou muito mais tempo. Parei de digitar e fiquei olhando para o teto, imaginando o que seria aquilo. Eram passos nítidos por cima do telhado. Isso durou uns 20 segundos, até cessar. Fiquei quieto durante um tempo, esperando para ver se ocorria novamente. A janela do MSN apitava descontroladamente, com a minha amiga me chamando. Até que tudo parou e ficou no completo silêncio. Voltei a conversar com ela e expliquei o ocorrido, mas resolvi desencanar. Naquela mesma madrugada, poucas horas depois, novamente os passos voltaram a acometer o meu telhado. Notei pela primeira vez que não eram simples passos, era algo muito mais pesado. Tinha alguém andando em cima da minha casa. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, desde que nasci. Então, poderia ser possível que alguém estivesse passando por sobre as casas. Talvez bandidos. O que já é assustador demais. Fiquei parado atrás da porta, com os olhos arregalados e as mãos tremendos, presas à maçaneta. Cenas de diversos filmes de terror vieram à minha mente. Se eu abrir a porta, um assassino vai me matar, um bicho vai entrar ou um fantasma vai me atacar. A cidade de Juiz de Fora já é muito assombrada. E naquela noite ventava muito, pois por se tratar de uma cidade antiga, acontecimentos sobrenaturais ocorrem com muita frequência. Os passos não paravam, então eu pensei, vou sair no quintal e dar uma olhada rápida para o telhado. Deste quintal é possível ver o telhado que cobre a minha casa toda. Uma parte das telhas é de amianto e cobrem a garagem, e o telhado de telhas coloniais cobrem o restante da casa. E do lado da minha casa havia um bar. Bem, seria fácil ver se alguém estava ali. Respirei fundo, criei coragem e resolvi abrir a porta. Estava rezando a oração da Ave Maria. Virei a chave e neste exato momento os passos cessaram. Então eu pensei, se pararam, a pessoa está parada. Saí e olhei para todos os lados e nada, nem gatos e nem gente. Apenas o vento frio da madrugada que soprava e a lua cheia que pouco iluminava o ambiente. Olhei de novo só para ter certeza e nada, absolutamente nada. Entrei e voltei para o computador. Porém, estava tão assustado que sequer conseguia me concentrar no computador. Desliguei e resolvi dormir. Eram cerca de 3:30 da manhã, pouco depois de me deitar. E em seguida, os passos voltaram a ecoar. Arregalei os olhos. Eu dividi o quarto com a minha mãe. Então, procurei para ver se ela estava ouvindo também. E nada, ela dormia profundamente. Levantei-me e rapidamente corri até a porta. E tomado de coragem e cuidado, para a chave não fazer barulho, abri a porta e coloquei a cabeça para fora. E olhei para o telhado da garagem. E lá estava uma criatura peluda de uns 2 metros de altura, que passava da laje do bar para o telhado da minha casa. A coisa tinha aspectos humanos,
mas também lembrava um enorme cão, pois andava encurvado para frente e as pernas pareciam tortas. A criatura percebeu a minha presença e logo olhou diretamente nos meus olhos, e os olhos da coisa pareciam brasas de tão vermelhos. Foi algo rápido, mas suficiente para me fazer correr para dentro de casa. Eu estava tremendo de medo e com a respiração acelerada. A coisa começou a correr por cima do telhado e a uivar. Corri até o telefone e disquei para o número da polícia, pois eu não sabia mais o que fazer. Falando baixo, quase sussurrando, informei o que estava ocorrendo. Estou ouvindo passos em cima da minha casa e vi uma coisa passando do telhado do vizinho para o telhado da minha casa. A atendente deu instruções para que eu trancasse a porta e esperasse, mas os passos continuavam. Cerca de 5 minutos depois, pude ver os reflexos do giroflex passando pelas frestas da janela. Abri e um policial disse que estava ali para atender a um chamado. Acordei a minha mãe e saí para abrir. Cerca de 2 policiais entraram na casa. Enquanto um subia no telhado, o outro analisava o longo corredor da casa vizinha. Contei o que ocorreu e eles verificaram com uma lanterna os telhados e os terrenos vizinhos. Não encontraram nada. Porém, os 2 policiais comprovaram que no telhado da minha casa havia telhas fora do lugar e um enorme fedor de carniça. Eles disseram que poderia ter sido algum animal como o saruê, que também é conhecido como gambá. Agradeci profundamente o ocorrido e voltei para dentro. A minha mãe, muito religiosa, tratou de rezar um terço de proteção. E naquela noite eu consegui dormir. Ao acordar, eu fui na missa à noite, como de costume. Resolvi colocar nas intenções da missa todas as almas perturbadas e as almas do purgatório. Rezei profundamente, pedindo proteção, e voltei para casa. Ventava muito naquela noite, como é de costume em todas as noites de lua cheia. E assim que cheguei na esquina de casa, a uns 100 metros de mim, havia um enorme cão negro. O cachorro era do tamanho de um novilho. Me assustei com aquilo e parei. A criatura, quando me percebeu, ficou somente nas 2 patas traseiras e, muito corcundo, veio correndo desajeitado atrás de mim. Corri o mais rápido que pude e, para minha sorte, vi algumas pessoas passando pelo lugar naquela hora. Percebi que as pessoas pararam e disseram entre elas que aquela coisa era apenas um cachorro. Mas daí todos ficaram pálidos quando viram aquele enorme cão subir no muro de uma casa vizinha e de lá sair pulando de telhado em telhado até desaparecer. Todos ficaram assombrados, pois cachorro não pula muro de mais de 2 metros de altura e sai correndo pelos telhados. Acompanhei aquelas pessoas que, por sorte, iriam passar em frente à minha casa. Assim que cheguei, entrei no MSN e contei para os meus amigos tudo o que havia ocorrido. Eles pareceram acreditar e disseram que aquele enorme cão era um lobisomem. Ao chegar a hora de ir para a cama, o sono havia me abandonado. Eu não consegui dormir, apenas pensando no ocorrido. Tinha medo de que pudesse ocorrer de novo.
e fiquei pensando agora com maior clareza. Não poderia ter sido alguém. Com certeza era um lobisomem. E este lobisomem estava no meu telhado na noite anterior. E o meu maior medo era dele voltar novamente. Além disso, os passos ecoaram até o momento que a polícia chegou. Se fosse alguém andando, eles teriam visto. Mas um lobisomem, que é uma criatura sobrenatural, que tem uma super audição, poderia ter ouvido a polícia e saído pulando para os telhados vizinhos. Então por que aquela criatura havia caminhado durante 2 noites seguidas por cima da minha casa? O que aquela coisa queria? E o que estava fazendo na minha rua me espreitando? E o que aquela coisa queria comigo? Depois daquele dia, a criatura nunca mais apareceu, mas vai ficar para sempre na minha memória e nos meus medos. E na minha cabeça sempre vai ficar aquele velho e bom ditado: cão que ladra não morde. Boa noite. Esta é uma lenda que existe na minha família. E tudo começou há muito tempo atrás, no início do século XX. Bem, não se sabe direito. A minha família ainda estava morando no interior de São Paulo, e a cidade era Santana de Parnaíba. E ali moravam na casa o pai, a mãe, 2 filhos e uma filha. Hoje em dia, ninguém mais lembra o nome deles, porque faz muito tempo. Mas dizem que a filha era maravilhosa, de uma beleza magnífica. Ela era a mais nova dos 3 filhos, e vamos chamar aqui de Maria, para o relato não ficar confuso. E como era de costume naquela época, os pais iam arranjar o casamento da filha. E como ela era muito bonita, haviam muitos homens interessados nela. Mas os pais acabaram escolhendo um fazendeiro muito rico da região. E eles estavam mais interessados no dinheiro dele do que na felicidade da filha. Só que o que eles não sabiam é que ela era apaixonada por um rapaz da idade dela. Mas mesmo se soubessem, não permitiriam que os dois se encontrassem, já que o tal rapaz não tinha dinheiro. Bem, o tempo foi passando, e o tal fazendeiro começou a frequentar a casa da família da Maria, e começou a cortejá-la. E desde o começo, ela demonstrou que não gostava da ideia de se casar com ele, mas ninguém parecia se importar muito com isso. Mas mesmo assim, o casamento entre os dois já estava praticamente oficializado, e a cidade inteira já estava sabendo. Mas o que ninguém sabia é que ela sempre escapava de noite para encontrar o verdadeiro amor de sua vida. Bem, os meses foram passando, e o casamento foi oficializado, e a garota começou a entrar em desespero. Aquela não era a vida que ela queria. Porém, ela teria que obedecer o que o pai dela decidisse para ela. A Maria tentou implorar para os pais cancelarem o casamento, dizendo que ela não queria se casar com ele. Mas os pais, pensando na fortuna da família do rapaz, não queriam saber de desmarcar o casamento. E quando faltava pouco menos de um mês para o casamento dela, Maria já não aguentava mais de tanta angústia. Ela não dormia e também não comia. A única alegria que ela tinha
eram os encontros às escondidas com o verdadeiro amor dela. Só que a essa altura, o fazendeiro já estava desconfiado que tinha mais alguém na vida dela. E esse era o motivo do desespero todo da Maria. Então, ele mandou um capanga dele seguir cada passo da garota, para ver o que ele descobria. Maria e o rapaz, que vou chamar aqui de Júlio, combinaram de se encontrar de madrugada numa cachoeira que ficava dentro de uma mata. Mas naquela noite, o pai da Maria acordou quando a filha pensava em sair de casa. E ele, já desconfiado, a trancou dentro do seu quarto. E assim, ela não pôde sair para ver o Júlio. Porém, o rapaz ficou a esperando. E de alguma forma, o fazendeiro rico ficou sabendo desse encontro pela melhor amiga da Maria. Pois a Maria confiava todos os seus segredos a essa amiga. Mas por dinheiro, ela comunicava ao fazendeiro todas as tramóias da Maria. O fazendeiro mandou um capataz na mata atrás do Júlio para dar cabo nele. Porém, esse capataz nunca mais foi visto com vida. E no outro dia, encontraram seu corpo dilacerado nas margens da cachoeira. E ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas pessoas que moravam perto dessa mata relataram terem visto uma criatura horripilante, metade homem e metade fera, sair da mata, disparado estrada fora pela madrugada. Então, não demorou muito e logo começou a surgir boatos que um lobisomem vivia na cidade. Numa certa noite, a Maria pediu para o pai dela, implorando pela última vez, que ele cancelasse o casamento. Mas ele já estava decidido e falou que não cancelaria o casamento. Então, ela simplesmente se levantou e foi para o quarto dela. Trancou a porta e esperou todos irem dormir. E já que ela teria que se casar com alguém que não queria, a Maria queria pelo menos se entregar pela primeira vez para o amor da vida dela. Então, naquela noite, ela fugiu para se encontrar com o Júlio. Só que um dos capangas do fazendeiro a viu fugindo de casa no meio da noite e foi atrás. Maria foi até a casa do Júlio e o chamou. O Júlio apareceu na janela e a Maria falou para ele a segui-la. Ela saiu correndo e os dois foram juntos para um galpão abandonado que não ficava muito longe de lá. E ali os dois se entregaram um para o outro e pela primeira vez transaram loucamente. E quando o capanga viu aquilo, ele foi chamar o fazendeiro. Só que os dois acabaram dormindo lá no galpão, nos braços um do outro. Algum tempo depois, o fazendeiro apareceu com vários capangas no galpão e encontrou os dois lá, sem roupa nenhuma, dormindo juntos. Ele ficou furioso, começou a berrar e a chutar tudo em volta dele. Os dois amantes acordaram assustados e viram o que estava acontecendo. E sem ter nem como e nem para onde fugir, simplesmente ficaram ali parados. O fazendeiro começou a xingar Maria de tudo quanto era nome, falando que ela não tinha honra e que não merecia a vida que ele ia dar para ela. Ela simplesmente falou que não queria a vida que ele ia dar, mas que ela estava sendo forçada a se casar com ele, já que ela não teria escolha que o seu marido fosse um porco imundo feito ele. E quando ela falou isso, o fazendeiro ficou furioso.
Porém, ele estava armado. Ele pegou a arma e deu um tiro nela, bem no coração. E em seguida, a Maria caiu no chão. O rapaz que ela amava se jogou no chão do lado dela e começou a chorar enquanto a abraçava. A Maria só olhou para o Júlio pela última vez e falou que o amava. E assim, morreu nos braços do único amor de sua vida. O Júlio, numa fúria cega, pegou seu canivete que estava no bolso da sua calça e cravou no peito do fazendeiro, matando ele na hora. E quando os capangas do fazendeiro e os parentes viram o homem cair no chão sem vida, eles pularam em cima do Júlio e começaram a bater nele. E depois da surra que deram no rapaz, acabaram enforcando ele, ali mesmo no galpão. Toda a gritaria que os parentes do fazendeiro e os capangas fizeram acabou chamando a atenção das pessoas que moravam ali perto. E todos foram ver o que estava acontecendo. Algum tempo depois, a cidade inteira já estava sabendo o que havia acontecido. A família da garota ficou devastada quando soube da morte dela, com apenas 17 anos. Mas já que ela tinha morrido pelo amor dela, resolveram enterrá-la ao lado do Júlio. A família do fazendeiro, como era rica e poderosa, ficou impune pelo crime e nada aconteceu com eles. E 2 dias após o enterro, algo muito surreal aconteceu. Naquela noite, a fazenda do fazendeiro foi atacada por uma criatura misteriosa. E gritos de misericórdia eram ouvidos pelas pessoas que moravam perto da fazenda. Mas ninguém se atreveu a ir até lá para ver o que estava acontecendo. No outro dia, encontraram toda a fazenda destruída, e os parentes do fazendeiro, e todos os empregados, assim como os capangas, e até os animais da fazenda, estavam mortos, e todos com vários membros dos seus corpos arrancados, e até mesmo partes dilaceradas. Naquela situação, todos já desconfiavam que o lobisomem seria o Júlio. Bem, mas isso seria impossível, pois o rapaz estava morto. Então, o prefeito mandou que fossem até o cemitério para fazer a exumação do corpo, para provar para as pessoas que o rapaz de fato estava morto. Mas assim que abriram o caixão, o que todos encontraram lá foi um tronco de bananeira, e não havia nem vestígios do corpo do rapaz. A única coisa que se sabe é que com certeza ele teve a ajuda de alguém desconhecido para o tirar da cova e substituir o seu corpo por um tronco de bananeira. Seria o Baobao? A terrível criatura das Filipinas? Pois somente essa criatura tem o hábito de roubar cadáveres e os substituírem por troncos de bananeira. Bem, eu acho que nunca saberemos. Séculos se passaram, e sempre que alguém da minha família se apaixona por alguém, quando encontram o amor verdadeiro da sua vida, a Maria aparece junto do Júlio para abençoar o casal. E praticamente em quase todos os casamentos que deram certo na minha família, o casal chegou a ver a Maria e o Júlio. A minha mãe viu este casal quando ela e o meu pai se casaram. Ela estava na cozinha fazendo um almoço para o meu pai. E quando eles foram para a sala de casa, eles viram os dois lá. Uma tia minha também viu, e o casamento dela é muito feliz até hoje.
E com os meus avós aconteceu a mesma coisa. Então, sempre que o Júlio e a Maria aparecem para alguém da minha família, nós sabemos que essa pessoa logo irá encontrar o amor verdadeiro. Boa noite. O Pé Grande é um ser enigmático, cuja verdadeira história ninguém sabe a origem exata, mas existem muitos relatos sobre ele. No início da década de 70 nos Estados Unidos, algumas pessoas começaram a relatar o aparecimento de OVNIs, e simultaneamente com esses relatos, houve outros relatos sobre a aparição do Pé Grande, como foi chamado na época a criatura estranha, que era avistada na maioria das vezes por caçadores nas matas e por alguns trilheiros que exploravam florestas e cavernas. O ser relatado por essas pessoas era uma espécie de um enorme gorila, com os pés enormes que deixavam grandes pegadas no chão, e que tinha o corpo coberto de pelos. Na maior parte dos relatos, o Pé Grande é avistado correndo pelas florestas ou cavernas. É uma criatura inteligente, que sabe bem como se camuflar nas matas. E por isso, as suas aparições são raras. E quando acontecem, é difícil ver exatamente a sua fisionomia. Muitos avistaram essa enorme criatura apenas de relance. Mas o susto não foi menos do que o tamanho do bicho. Acredita-se também que essa criatura tem o papel de proteger a mata contra caçadores. Muito embora alguns deles relatam que em suas caçadas já presenciaram o Pé Grande abatendo animais. Pelo fato das aparições do Pé Grande serem simultâneas às dos OVNIs, alguns acreditam que essa criatura foi trazida pelos extraterrestres, ou até mesmo que o bicho seja um deles. Há também relatos que muitos caçadores desapareceram quando caçaram em matas em que houve aparições do Pé Grande. Bem, o meu relato começa aqui. Nas férias de verão de 1998, eu fui acampar nas montanhas de Salt Lake, cidade americana do estado de Utah. Eu precisava me desestressar um pouco, e aquela região gelada era perfeita para passar um final de semana. A ideia era pescar ou caçar no sábado, para no domingo eu ficar somente descansando sem fazer nada, pois naquela época eu era mórmon, e nessa religião é proibido fazer qualquer coisa no domingo, a não ser descansar ou ir para a igreja. Bem, eu pesquei alguns peixes, assei em uma fogueira durante a noite e logo fui dormir, e mantive a fogueira acesa para afastar os animais. Mas de madrugada, eu sou acordado com um som de algo pesado caminhando em volta da minha barraca. Levantei muito assustado e vi lá fora uma criatura enorme se alimentando dos peixes que eu havia deixado no cesto perto da fogueira. Aquela coisa tinha os pelos cinzas, esbranquiçados por todo o corpo, exceto em seu rosto e nas mãos, que eram um tom muito rosado. Aquilo parecia um gorila albino. Ele notou a minha presença observando de dentro da barraca
mas pareceu não se importar. E após devorar todos os peixes, aquilo me fitou mais uma vez com aqueles enormes olhos vermelhos e correu para a mata. Apesar do medo, aquele foi o momento mais empolgante de toda a minha vida, pois havia presenciado um ser lendário que poucos tiveram a sorte de ver. O meu único arrependimento foi de não ter levado nenhuma câmera fotográfica para registrar aquele momento. Anos mais tarde, eu vim para o Brasil, para ajudar a comunidade mórmon de Minas Gerais, e acabei ficando para morar. Tempos depois eu me casei e saí dessa religião. Bem, eu percebi que os brasileiros não falam muito do Pé Grande, apesar de muitos conhecerem a lenda. Mas lá nos Estados Unidos, a lenda do Pé Grande é tão conhecida quanto a do lobisomem aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite. Vou me identificar aqui como Júnior. Bem, eu já mandei um relato para vocês, então vamos lá. Isso ocorreu há pouco tempo, entre o município de Pedra Branca e Tauá, mais precisamente na estrada que liga a Vila Bom Jesus e Cruzeta. Cruzeta, Pedra Branca e Bom Jesus faz parte de Tauá, um município do Ceará, e fica aproximadamente a uns 12 quilômetros de onde moro para Bom Jesus, pois eu moro em Cruzeta. Bem, na verdade, os meus pais moram em outra cidade, e eu estou aqui a passeio. E por coincidência, eu encontrei um amigo que também estava de férias, e vou chamá-lo aqui pelo seu apelido, que é Lenga. Eu estava no meu carro, que é um Fiat Uno. Então, decidimos ficar rondando a cidade para conhecer melhor o lugar. A cidade estava um verdadeiro deserto, e não havia nada de interessante, e nem mesmo os barzinhos estavam abertos. Aquela noite estava muito agradável, e eu não queria de forma alguma ficar em casa. Então parei o carro na praça da cidade, que também a mesma estava praticamente deserta. E havia somente um trailer de hambúrguer do outro lado da praça, e umas 3 pessoas lanchando ali. Ficamos ali na praça conversando um pouco, até que aparece uma amiga nossa. Ela se chama Keila e estava por ali à toa. Ela disse que conhecia um barzinho movimentado, onde poderíamos ir beber e comer um tira-gosto. Perguntei a ela onde era esse tal barzinho, e ela disse que ficava na saída de Bom Jesus. Então, logo eu saquei onde era o tal barzinho, e disse que não seria uma boa ideia, pois a minha ex-namorada costumava frequentar aquele lugar, e se ela estivesse lá, não seria um clima agradável. Bem, a Keila disse que era improvável dela estar lá, pois ninguém fica 24 horas em um bar. A última coisa que eu queria na vida era encontrar aquele traste da minha ex. Mas mesmo assim, fomos para esse tal barzinho. Passamos por uma estradinha de terra, sem iluminação alguma. A estrada era bem esburacada e cheia de mata-burros. Mas como eu sou um bom motorista, eu não tive dificuldades de passar por ali. E somente depois de 20 minutos que chegamos neste tal barzinho. Bem, aconteceu exatamente como eu disse.
Assim que chegamos no barzinho, havia cerca de 12 pessoas ali. E entre as 12 estava a minha ex-namorada com seu atual namorado. De certa forma, fiquei até feliz, pois estando com um namorado novo, ela não me encheria o saco. Bem, lê do engano. Chegamos e sentamos os meus amigos e eu em uma mesa fora do bar, bem afastada da mesa da minha ex. Conferimos quanto tínhamos de dinheiro e optamos por comprar 12 latão de Skol e uma porção de costela com torresmo. E como eu estava dirigindo, de certa forma, eu não podia abusar da bebida. Então, eu não tomaria mais que 3 latão. Fui fazer o pedido no balcão e lá estava o namorado da minha ex. E quando ele me viu, ele voltou para sua mesa e de lá ele gritou para o atendente: "Rapaz, traga pra mim uma tequila da mais cara, porque hoje eu tô pro crime, eu tô a fim de matar um corno." Eu comecei a rir e disse pro atendente: cuidado pra não levar calote, porque esse aí não tem nem onde cair morto." Fiz o meu pedido, que deu R$120, e assim eu paguei com uma nota de 200 e disse pro atendente ficar com um troco de gorjeta. E quando voltei para minha mesa, ainda escutei uma risadinha de deboche da minha ex, mas eu não liguei. Então, aproveitei para zoar com ela também. A minha amiga Keila era muito mais bonita que a minha ex. Então, quando começou a tocar Déjà Vu, a chamei para dançar comigo. Ela entendeu a minha jogada e fez questão de dançar comigo bem perto da mesa da minha ex. A minha ex fingiu não ligar, mas eu sabia que ela estava explodindo de raiva. Então, para provocar mais ainda, eu dei um beijo na Keila bem na frente dela. E nessa hora ela se levantou e gritou para mim que o meu estava guardado. E eu disse bem alto: "Está guardado sim, por quê? Está a fim de ver? Eu me engraço é com esse seu namorado, que beija a mesma boca que chupava o meu brinquedinho." Nessa hora, o namorado dela ficou com uma cara como se quisesse me matar ali mesmo. Mas logo ele saiu atrás da sua namorada. A Keila me disse que eu fui longe demais e que esse cara poderia voltar com uma arma ou com outros amigos para se vingar de mim. Eu disse para ela relaxar e curtir o déjà vu, o que pensa que eu sou. Então, dançamos por uns 30 minutos e quando o meu pedido ficou pronto, voltamos para a minha mesa. Comemos e bebemos e depois fomos embora. A partir daqui, as coisas começam a ficarem estranhas. Era por volta de 2 da manhã e quando saímos do bar, passamos por aquela estradinha de terra com os mata-burro. Eu tive a leve impressão que algo me perseguia pela mata ao redor da estrada. A princípio, eu achei que era o efeito da bebida. Mas os meus amigos também estavam vendo aquilo e estavam apavorados, pois eles diziam ver algo que corria na mesma velocidade do carro. E por mais que eu acelerasse dentro do possível, aquele vulto conseguia acompanhar o carro pela mata. E quando chegamos no mata-burro, eu tive que diminuir a velocidade do carro, quase parando. E foi aí que a criatura se revelou para nós. Aquilo saiu do mato e parou na frente do carro. E o que posso dizer que aquela coisa, com certeza, não era deste mundo. E ao contrário do que muitos dizem, que o lobisomem tem focinho, bem, aquela criatura não tinha. A fera tinha uma boca normal, porém os seus lábios eram roxos, assim
como a pele do seu rosto era arroxeada. O seu nariz eram 2 buracos subindo, os olhos amarelos e o resto do corpo era somente longos pelos, exceto nos peitos e no rosto que a criatura não possuía pelos. Aquilo era enorme e deveria ser mais alto que eu, e também era muito forte. Aquele ser começou a urrar feito louco e a socar o carro. E a cada golpe no carro, o carro se balançava todo. E os meus amigos estavam chorando de tanto medo. A única coisa que passou na minha cabeça foi buzinar. E quando eu fiz isso, a coisa começou a gritar, tentando tapar os ouvidos e sacudindo a cabeça. Os seus gritos eram algo pavoroso. Então, o Lenga, que estava do lado do carona, colou a mão na buzina do carro, enquanto eu tirava o carro do mata-burro. A criatura se afastava, mas não saía da frente do carro. E assim que eu saí do mata-burro, eu acelerei e bati na coisa. E aquilo logo caiu para a lateral do veículo. A fera não desistiu e continuou perseguindo o carro. Mas quando chegamos no asfalto, eu coloquei 120 por hora e a coisa ficou para trás. Quando avistei um posto de gasolina, logo parei e os meus amigos foram até a loja de conveniência para tomarem uma água, pois eles estavam tremendo de tamanho que foi o susto que passamos. Eu disse ao frentista para colocar R$50 de álcool no carro. E ele me perguntou se os meus amigos estavam bem. Eu disse que não, mas que eles ficariam bem. E para minha surpresa, ele me perguntou o seguinte: por acaso vocês não toparam com nenhum lobisomem na estradinha que segue para o Saboeiro não, né? Nessa hora, o meu sangue gelou e perguntei como ele sabia. Daí, ele me contou que era normal as pessoas que passavam por ali aparecerem no posto e relatarem este fato. Em seguida, ele me deu as supostas características da pessoa que se transformava nessa fera. E todos os detalhes que ele falou bate com o namorado da minha ex. Bem, eu não posso afirmar se de fato era ele, mas tenho quase 100% de certeza que era o safado sim. Eu não quero nunca mais graça, nem com ele e nem com ela. Mas juro que se qualquer um dos dois cruzarem o meu caminho novamente, não vou dar oportunidade e nem tempo dele se transformar. Já vou meter bala sem perguntar nada. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos 7 anos atrás, em 2013, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Era noite e eu estava no quintal, sendo que o quintal é metade coberto, onde tem a área de lavar, e metade coberto onde a minha mãe estende as roupas. Eu estava na parte descoberta e falava no celular. A noite estava bonita e só quem estava na casa comigo era o meu irmão, e ele estava no quarto dele. E apesar de eu ter tido muitas experiências sobrenaturais naquela casa, eu não estava com medo naquela noite, e tudo parecia normal. Foi então que a ligação começou a falhar. E neste momento eu estava de costas para a parte coberta do quintal. Mas eu continuei tentando falar até
até que a ligação caiu. Eu me virei para entrar em casa e foi nesta hora que eu vi. Havia uma enorme criatura em cima do telhado, me olhando com enormes olhos vermelhos, que pareciam 2 faróis iluminados. Era uma criatura totalmente surreal, e parecia um enorme morcego ou uma gárgula. Era todo negro como uma sombra e tinha por volta de 2,5 metros de altura e uns 2 de envergadura. Pois seja lá o que fosse aquilo, tinha enormes asas semelhantes às asas de um morcego. E também um pequeno chifre na ponta central das asas. A criatura também tinha chifres pequenos e estava abaixada, sentada igual a um cachorro. E tinha 3 dedos em cada uma das garras. Eu lembro de cada detalhe, pois ele estava bem próximo de mim. E quando eu caí em mim, eu saí correndo. Parei na porta para fechar a grade e evitar que aquela coisa viesse atrás de mim e entrasse em casa. E eu pude ouvir, enquanto fechava o cadeado, o barulho de algo andando sobre as telhas, indo na direção da casa ao lado da minha. Eu pensei que aquilo deveria estar indo embora. Então fiquei parada, escutando o que aconteceria depois. Ouvi um barulho de asas e um grito estridente. Então, neste momento, eu corri para o quarto do meu irmão, totalmente apavorada. Peguei o meu celular, mas estava sem área, e o sinal só retornou depois de uns 2 minutos. O curioso é que o tempo todo, o celular do meu irmão, que era da mesma operadora, estava com sinal, mas o meu não. E passaram-se 2 dias, eu já tinha contado para o meu namorado o que tinha acontecido. Bem, certa vez ele estava em casa, no meu banheiro, que é uma suíte. O banheiro fica ao lado de uma área de ventilação e essa área é coberta por uma grade. No meu quarto tem uma janela que dá para essa área e nesse dia a janela estava aberta. O meu namorado estava de frente para o espelho, sendo que este fica do lado oposto para a janela que dá para a área de ventilação. Então, do espelho, você pode ver essa janela. E de repente, ele gritou me chamando, sendo que nessa mesma hora eu tinha escutado ruídos na área de ventilação. Eu fui até ele ver o que estava acontecendo. Ele disse que viu na janela 2 garras arranhando a parede, como se estivesse buscando apoio, e também ouviu o bater de asas. Ele pareceu bem assustado, e eu cheguei a pensar que era brincadeira por conta do que eu tinha contado a ele. Bem, mas ele pareceu bem sério, e jurou que era verdade. Então fui olhar mais de perto para a parede da área, e realmente fiquei assustada, pois a parede estava com marcas de arranhões. Arranhões escuros, como se fossem riscos a lápis, porém muito mais escuro. Eu não quis falar sobre os arranhões para mais ninguém além dele, porque eu já sou cheia de relatos, e lá na casa dos meus pais isso era corriqueiro. E a história da criatura já tinha sido bem surreal. No dia seguinte, os arranhões haviam sumido, e eu nunca mais vi ou ouvi aquilo de novo. Bem, eu não sei o que era aquela criatura. E quando isso aconteceu, eu não conhecia a lenda do Mananagal e nem mesmo a do Homem-Mariposa, ou Mothman. Eu não me arrisco a afirmar ou mesmo insinuar que era ele, pois essa lenda é americana e mesmo lá ocorre em áreas bem específicas. Agora, quanto à lenda da Mananagal, é uma lenda das Filipinas.
e fico pensando o que uma criatura das Filipinas estaria fazendo aqui no Brasil. Bem, recentemente eu assisti a um programa onde pessoas comuns contam os seus relatos sobrenaturais e eu vi o relato de um casal que teve uma terrível experiência com o Mothman, na mesma cidade onde nasceu a lenda. Bem, a cidade se chama Point Pleasant. Se não me engano, fica no estado da Carolina do Norte. Naquele relato, eu vi algumas semelhanças com o que aconteceu comigo. A interferência no sinal do celular e as características da criatura, o grito estridente e as marcas escuras. Enfim, eu continuo não acreditando que possa ser isso. Mas existem muito mais coisas que não sabemos. Coisas que existem e somente uns poucos puderam ver. E nem mesmo a origem do Mothman ou do Mananagal é conhecida. E eu nunca vou saber o que era aquilo em cima da minha casa. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Aqui quem fala é o Miguel, da cidade de Areal, localizada no interior do Rio de Janeiro. Bem, para começo de conversa, eu tinha me enganado achando que aquele lobisomem que o seu Jorge se vingou era a única fera que existia por aqui. Mas não, pois existem outras pessoas como aquela criatura. E a propósito, se trata de um bom homem. Porém, na lua cheia do anoitecer, ele vira um demônio do inferno. Bom, vamos aos fatos. Estava eu e o meu amigo, que se chama João Pedro. Contei a ele sobre o que aconteceu com meu primo Mateus e eu, naquela noite terrível em que saímos para tirar foto das estrelas naquela mata fechada com morros. O João acreditou em mim. Daí, eu tive a ideia de voltar no mesmo lugar com ele, para saber o que escondia aquela mata fechada. Pois bem, fomos eu e ele de carro até a entrada da mata. Ele foi dirigindo. Paramos o carro na entrada e dentro do carro eu disse o seguinte a ele: João, você trouxe a lanterna? E ele respondeu: sim, eu trouxe. Lembra que da última vez que você disse que veio aqui com seu primo, você esqueceu de trazer a lanterna? Então, por isso mesmo eu trouxe. Sim, então tá ok. Eu também trouxe. E não somente a lanterna, como trouxe um machadinho afiado também. Daí, eu e ele fomos andando pela mata, até chegar em um pico de um morro naquela mata. Fomos devagar. Enquanto andávamos, conversávamos ao mesmo tempo e brincávamos um com o outro. Porém, prestávamos atenção em volta dos lugares e atentos a qualquer coisa em nossa volta, pois nós não sabíamos o que aquela mata guardava. Daí, no meio do caminho, eu perguntei a ele: João, cadê sua lanterna, cara? Vai me dizer que você esqueceu no carro. E daí ele disse: mano, eu acho que esqueci, cara. Deixa eu procurar aqui na minha mochila. Daí ele procurou e não achou. Ele havia deixado a lanterna no carro e saímos sem perceber isso. Então eu disse rindo: pronto, fudeu, cara.
Agora, se a gente der de cara com outro bicho, essa minha lanterna vai ter que servir até o fim. Daí, ele também, como é bobo e brincalhão, também riu. Bom, passaram-se 3 horas e já era 9h10 da noite. Então caminhamos mais um pouco até que chegamos até o pico do morro. Finalmente chegamos lá. Bem, eu estava com sede. Parei, bebi um pouco de água e ficamos sentados em um tronco de árvore no chão. E foi aí que o João viu umas luzes um pouco no fundo da outra mata, que fica atrás deste morro. Então o João disse: Miguel, chega aqui, fica em pé comigo e olhe lá no fundo daquelas árvores lá na frente. Daí eu olhei meio desconfiado, pensando que era alguma brincadeira dele. E quando cheguei perto, eu pude ver aquilo. No fundo daquelas árvores, eu vi que não eram só luzes, e sim havia uma cabana junto. Era uma cabana bem grande. E até aí tudo bem. E daí eu logo pensei: nossa, como alguém em sã consciência vai querer viver tão distante da cidade e das pessoas, vivendo aqui neste fim de mundo? O João deu a ideia que nós fôssemos até lá. E mesmo eu concordando, o meu coração começou a acelerar. Fiquei apreensivo um pouco. E naquele momento, era como um filme passando na minha cabeça de tudo o que aconteceu naquela mata comigo e com meu primo Mateus. Bem, como eu não queria bancar o covarde, concordei com ele e fomos indo até lá. E foi aí que o João disse brincando: Miguel, segura firme, que é hora de invadir a casa de alguém. Cara, não vamos fazer isso não, né? Ah, vamos sim, ele disse rindo. Mas aí eu criei coragem e concordei com ele. E chegando perto da cabana, estava um silêncio total. E só ouvimos as árvores balançarem um pouco com a força do vento. E daí, a luz de dentro da cabana acendeu. E então, ouvimos a voz de um velho xingando. E ele dizia: quem será essa hora? Quem está no meu quintal, cacete? Daí, o João me disse bem baixo: Cara, como que ele sabe que tem gente aqui? João, eu não sei, mas esse velho deve escutar muito bem. Neste momento, eu e o João nos escondemos agachados no mato. Nós estávamos a alguns metros da janela da cabana. E foi quando aquele velho saiu para fora, olhou da varanda de sua cabana em nossa direção no mato e logo falou: Ei, vocês dois, saiam daí! Eu já vi os dois, podem sair! Na hora, eu paralisei de medo. O João se levantou do mato e ele estava branco. E gaguejando, ele falou para o velho: senhor, desculpe, só estávamos achando lugar para acampar. Daí, eu olhei para o João com uma cara de que ele falou merda. E eu falei: sim, estamos aqui para acampar. O senhor não sabe onde podemos acampar por aqui fora, não? Bom, eu não sei onde vocês podem acampar, mas está frio demais. Vamos, entrem, vamos tomar um café. O velho estava com uma arma na mão. Daí, obedecemos a ele e entramos dentro da cabana. Nós ficamos conversando com o velho e tomando café na sala da cabana. O velho de início até parecia gente boa e me lembrava um pouco o jeito do seu Jorge. Daí conversa vai, conversa vem.
e eu e o João o perguntamos se ele tinha familiares aqui pela cidade. Não, eu só tinha a minha mulher e a minha filha. Ele nos mostrou os quadros com as fotos delas. Nós ficamos olhando as fotos e, claro, elogiando a beleza das duas em respeito ao velho. Ele ficou sorrindo, lembrando delas duas. Até que eu, muito curioso, perguntei ao velho se ele sabia do paradeiro das duas, ou o que aconteceu com elas. Ele olhou para mim, meio desviando o olhar, e tentou explicar o que houve com as duas. Meio desconfiado, disse que a esposa dele, mãe da sua filha, o deixou e levou a menina com ela. E dizia que o motivo era porque ele era pobre e também estava ficando perturbado. E depois que ele me contou tudo sobre a filha e a esposa dele, dissemos a ele que já estávamos indo embora. Então, do nada, aquele velho começou a ficar estranho. Ele estava paralisado e soando muito. Tirou os óculos com as mãos tremendo e disse assim: Acampar? Ficaram loucos? Aqui não é lugar para vocês dois, moleques. Aqui é lugar de homem macho. Macho de me enfrentar, disse ele, parecendo estar com muita raiva. Daí, o João disse para o velho: Eu não entendi, senhor. Por que nós o enfrentaríamos? Não queremos problemas. E quanto mais tentávamos minimizar a situação, mais ele ficava ensandecido. Ficava louco e começava a falar merda de todos os tipos. E em seguida, ele ficou branco e pálido e não parava de rir. Eu e o João começamos a soar frio de medo. E não entendíamos o porquê daquele velho ter ficado assim do nada. Até que eu disse a ele: Olha, senhor, eu não quero ficar aqui ouvindo o senhor falar essas coisas ou ficar nos xingando. Daí, ele começou a gritar e a tremer. E em seguida falou com uma voz rouca, parecendo que estava possuído. Olha, você tinha que ser mais educado como seu amigo viado ali, seu maldito. Daí, o meu amigo perdeu a paciência com ele e começou a discutir. E quando eu dei pá da situação e entendi o que estava acontecendo, e percebi que aquele velho gritava e tremia, e aquilo tudo parecia ser muito de uma transformação em fera, como essas de filmes de terror sobre lobisomens. Fiquei olhando aquele velho por mais alguns minutos e vi que de repente começou a sair pelos dele e ele não parava de rir. Me xingava de todos os palavrões. E então, quando meu amigo percebeu, ele começou a se assustar também. Eu e o meu amigo vimos aquele velho se transformar em um cão negro de olhos vermelhos. Ele começava a se debater nas paredes, derrubando tudo dentro da cabana e urrando bem alto. Fiquei paralisado de ver novamente aquele cão do inferno. Daí, o meu amigo e eu saímos correndo feito loucos. Começamos a correr pela mata em direção ao carro no início da entrada. E ao mesmo tempo que corríamos, aquela peste maldita vinha atrás de nós em uma velocidade impressionante. E foi quando aquela criatura subiu em uma das árvores e foi pulando feito um macaco, de árvore em árvore. Todos os animais noturnos da mata se calaram. E o único barulho que se era possível ouvir era daquela criatura quebrando os galhos das árvores. Enquanto corríamos, o João caiu e acabou torcendo o pé.
Tentei puxar ele, mas vi que era inútil. E eu já estava quase o deixando para trás. E em uma atitude desesperada, eu peguei o pé dele e torci para o lado contrário. E então eu ajudei ele a se levantar rapidamente. Continuamos correndo e descendo os morros. E algum tempo depois, correndo pelaquela mata, tentando achar o carro, aquela criatura pula de cima de uma árvore grande bem na nossa frente. E aquele ser demoníaco, que deveria ter no mínimo 2 metros de altura, começou a dizer com aquela voz demoníaca: "Vocês estão preparados para ir para o inferno agora? A minha esposa e a minha filha, eu devorei as duas. E vou fazer o mesmo com vocês dois." Eu juro por Deus que as minhas pernas ficaram bambas assim que ouvi aquela criatura falar. E me lembrei que no outro relato que aqui contei, o seu Jorge me disse que ouviu aquela outra fera. E com essa não foi tão diferente. Eu, com muito medo, com as minhas pernas bambas e com uma atitude heróica, peguei a minha machadinha no bolso da minha mochila. E sem pensar 2 vezes, eu acertei o pescoço da criatura. E com isso, aquela fera começou a se debater e a urrar de dor. Então, segurei na mão do meu amigo e começamos a correr pela mata. Porém, a criatura não desistiu. Aquilo veio atrás da gente, subindo pelas árvores e pulando nas árvores que ficavam à nossa frente. Aquela coisa estava prestes a nos pegar. Mas graças a Deus achamos o carro e saímos da mata. Ligamos o carro rapidamente e o meu amigo, mesmo tendo torcido o pé, ele mesmo assim conseguiu dirigir. Ele engatou a primeira, colocou a segunda, terceira e saiu acelerado pela estradinha de areia. Mas aquela fera, de tão maldita que era, veio correndo atrás do carro por alguns minutos. E mesmo o carro sendo muito rápido, aquela coisa quase nos alcançava. E o meu medo era da criatura pular em cima do carro e fazendo o mesmo tombar no meio da estrada. Mas depois de uns 2 minutos, a fera desistiu de nos perseguir. E nós estávamos quase saindo da estrada de terra e chegando no asfalto. Olhei para trás e vi aquela coisa entrar no mato e desaparecer. O meu amigo se recuperou rapidamente do pé torcido. Mas daquele trauma que vivemos, eu tenho certeza que jamais vamos nos recuperar. Boa noite.